comigo a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 21, e faremos a leitura a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 9. A Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus Cristo, quando ensinou os seus discípulos a orar, ensinou-os desta maneira: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Com isto, Jesus estava nos ensinando que nos céus a vontade de Deus
é perfeitamente, absolutamente realizada. E com isso, Jesus nos ensinava também que os céus ministram a terra, que a igreja que seremos ensina a igreja que somos, que a igreja triunfante é a pedagoga da igreja militante. Eu gostaria que nesta noite nós pudéssemos olhar para esse texto, a Nova Jerusalém, para entendermos como vai ser a igreja triunfante. E na medida que entendermos como será a igreja triunfante, nós teremos que aprender como igreja militante. Porque a igreja que seremos precisa instruir a igreja que somos. A pergunta é: como será a igreja que seremos? Como será a igreja triunfante? Como será a Nova Jerusalém? E o versículo 9 diz que João recebe um convite: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E diz o verso 10 que ele é transportado a uma alta montanha. E quando ele olha do cume daquela alta montanha para ver a noiva, a esposa do Cordeiro, diz que ele contempla a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Na verdade, a esposa, a noiva, é a cidade santa, é a Nova Jerusalém. Há uma superposição de imagens, de tal forma que a Nova Jerusalém, ela desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A pergunta é: como será esta igreja da glória? Como será esta igreja glorificada? Como será esta igreja triunfante? Quais são as marcas desta igreja que seremos, que devem ensinar a igreja que somos? Em primeiro lugar, confira comigo o capítulo 22, versículo 3. Nela nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus. Primeira marca dessa igreja, queridos, é que o trono de Deus está no centro dela. E o trono de Deus fala de comando, de domínio, de poder, de autoridade. Ou seja, a igreja que seremos jamais entrará em tensão, em conflito, em choque com as ordens que emanam do trono. Esta igreja que seremos está absolutamente sincronizada e sintonizada com aquilo que vem do trono, com as ordens do trono, com a soberania absoluta de Deus. O universo inteiro obedece o comando de Deus. Os céus escutam e obedecem. O sol escuta e obedece. As estrelas escutam e obedecem. O mar escuta e obedece. As ondas escutam e obedecem. O vento escuta e obedece. Os anjos escutam e obedecem. Os demônios escutam e obedecem. Mas hoje, você e eu, muitas vezes, tolamente, rebeldemente, recalcitrantemente, ousamos questionar, duvidar, protelar e desobedecer às ordens que vêm do trono. Porém, a igreja que seremos, o trono de Deus está no seu meio. Ela está totalmente afinada com a plena, perfeita, agradável vontade de Deus. A igreja triunfante deve ensinar a igreja militante. A igreja que seremos deve ser a pedagoga da igreja que somos. Segundo lugar, como é que vai ser essa igreja que seremos? A igreja da glória. Olha comigo, por favor, capítulo 21, versículo 11.
Diz que quando João sobe para o cume daquela montanha para ver a noiva, a esposa do Cordeiro, e ver a cidade santa, a Jerusalém celeste, diz que a qual tem a glória de Deus. O que significa isso? Irmãos, a glória de Deus não é um atributo de Deus, como a sua santidade, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, o seu juízo. A glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus na sua plenitude máxima de fulgor. Quando João diz que nela está a glória de Deus, significa que toda a beleza de Deus, que todos os atributos de Deus refletem desta igreja. Ela é como que o holofote que mostra a beleza plena do ser pleno de Deus. Em outras palavras, esta igreja é uma igreja bonita de se ver. A glória de Deus está estampada nela. Uma das imagens que me faz entender esse fato, essa verdade, está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, quando Deus diz para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E diz a Bíblia que aquele santuário móvel, que deveria acompanhar o povo pelo deserto, onde Deus viria para habitar com o povo, deveria ser feito de madeira não nobre, como o cedro do Líbano, mas de uma madeira dura, retorcida, cheia de nós, difícil de ser trabalhada, como a acácia. E por que Deus escolheu a acácia e não o cedro do Líbano para fazer o santuário? Porque aquele santuário era um símbolo de quem você e eu somos. Na verdade, Deus não habita em casas feitas por mãos. O santuário de Deus somos nós. E aquele tabernáculo feito de madeira de acácia era um símbolo da nossa natureza dura, difícil de ser trabalhada. Mas quando o santuário foi erguido, Deus dá ordem a Moisés: agora eu quero que você cubra toda esta madeira de acácia de ouro puro. E ouro fala da glória de Deus. Quando alguém olhava para aquele santuário, não via madeira de acácia, via o ouro. A igreja que seremos, quando alguém olhar para ela, para Nova Jerusalém, para a cidade santa, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, não haverá mais qualquer marca da nossa natureza torcida e endurecida do pecado, mas a glória de Deus vai nos envolver, vai nos tragar, e nós refletiremos toda a beleza, toda a majestade, toda a glória de Deus, porque a glória de Deus estará nela. Ela é bonita de se ver do lado de fora. A igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. A igreja triunfante deve ser a pedagoga da igreja militante. Terceiro lugar, confira comigo o versículo 19. Como é que será a igreja triunfante? A igreja que seremos. Verso 19 diz: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E eu confesso para vocês que jamais houve qualquer construção semelhante. Não há nenhuma construção parecida e jamais haverá outra igual. A construção da Nova Jerusalém desafia qualquer projeto de engenharia. E nenhum construtor civil jamais ousou fazer isso aqui. Colocar na fundação 12 tipos de pedras preciosas, as mais belas, as mais caras, as mais nobres. Pedra preciosa você usa para colocar na vitrine. Pedra preciosa você usa para adornar as joias mais caras. Mas por que na Nova Jerusalém há 12 tipos de pedras preciosas na fundação?
enterrado, escondido. Porque a Nova Jerusalém, a cidade santa, a igreja que seremos, não é apenas bonita do lado de fora, ela também é bonita do lado de dentro. Ela é bonita não apenas externamente, ela é bonita também internamente. Ela não é bonita apenas aquilo que transparece aos olhos imediatamente, mas pode cavar, pode mergulhar nas suas entranhas e haverá beleza. Amados irmãos, hoje a igreja que somos, muitas vezes, parece bonita aos olhos, mas muitas vezes aquilo que parece tão belo, quando vai se examinar com mais profundidade, com mais exatidão, quando se levanta um pouco o tapete, quando se cava um pouco nas estruturas, percebe que há coisas que não são bonitas de se ver. Quando se anda pelos corredores sombrios, pouco iluminados, quando se vai investigar a intimidade da vida, quando vai se examinar aquilo que está por trás das palavras, das atitudes públicas, se percebe que não há tanta beleza. E às vezes as pessoas admiram não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Mas na igreja que seremos, não haverá tensão entre o externo e o interno, entre o revelado e o escondido, entre o que está na vitrine e o que está enterrado. Pode-se examinar, pode-se cavar, pode-se abrir todas as gavetas, pode-se abrir todos os cadeados, e tudo que se verá é belo. Não há nada escondido, não há nada secreto, não há nada que possa trazer constrangimento. Tudo nesta igreja é vazado pela beleza, pela nobreza e pela santidade de Deus. A igreja que seremos deve instruir a igreja que somos. A igreja triunfante deve ser a pedagoga da igreja militante. Mas em quarto lugar, como é que vai ser a igreja que seremos? Confira comigo, por favor, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esta igreja da glória, ela está fundamentada sobre a verdade, sobre a doutrina, sobre o fundamento dos apóstolos. Ela não está construída sobre a palha da filosofia humana. Ela não está construída sobre a areia movediça das doutrinas engendradas no laboratório do enganoso coração humano. Na fundação desta cidade não há mistura do genuíno com aquilo que é escuso, aquilo que é mergulhado nas sombras da mentira. Não há falsas doutrinas, não há heresias, não há falsos ensinamentos, não tem espaço aqui para doutrinas de homens, de falsos mestres. Toda essa igreja está edificada sobre o sólido fundamento dos apóstolos. Ela está construída sobre a verdade. Não há qualquer mistura, não há qualquer amálgama, não há qualquer sincretismo, mistura de crenças. Ela é puramente, totalmente, absolutamente edificada sobre a verdade de Deus. A igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. A igreja triunfante deve ser a pedagoga da igreja militante. Quinto lugar, como é que é a igreja que seremos? Como será essa igreja? Confira comigo o verso 13, por favor. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Perceba você que essa cidade tem porta para todo lado. Venha de onde vier, a porta está aberta. Essa cidade, ela é aberta a todos. Se vier do norte, a porta está aberta. Se vier do sul, a porta está aberta. Se vier do leste, a porta está aberta. Se vier do oeste, a porta está aberta. A porta está aberta para o rico e para o pobre.
A porta está aberta para o homem, para a mulher. A porta está aberta para o velho, para o jovem, para a criança. A porta está aberta para o doutor e para o analfabeto. A porta está aberta para o branco, para o negro, para o amarelo. A porta está aberta para o homem do campo, para o homem da cidade, para o religioso e para o não religioso. A porta está aberta de onde vier, e a porta é Jesus. E pode entrar. O que tem sede pode vir, tem água. Aquele que tem fome pode vir, tem pão com fartura. Aquele que está cansado e fatigado pode vir, porque tem alívio. A porta está aberta. De onde vier, a cidade está aberta a todos. Não tem preconceito, não faz acepção. Ela está franqueada a todos. Se alguém tem sede, pode vir. Se alguém tem fome, pode vir. E esta porta está escancarada, a porta da graça de Deus. E Jesus Cristo é esta porta. Agora preste atenção, em sexto lugar, versículo 27, está escrito assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se essa igreja, em quinto lugar, é aberta a todos, em sexto lugar, essa igreja não é aberta a tudo. As pessoas podem vir, mas o pecado não pode entrar. A sociedade hoje diz que você tem que pegar o pacote inteiro. Que amar as pessoas é amá-las e recebê-las com a sua bagagem de pecado, de rebeldia, de contaminação. Pois não é assim que a Bíblia entende. A porta está aberta, pode entrar, mas todos podem vir, mas nem tudo pode entrar. Coisa contaminada não entra, a abominação não entra, a mentira não entra, o pecado não entra. Essa igreja é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. É triste que às vezes a igreja que somos, a igreja militante, pode inverter isso. Ela pode ser aberta a tudo e não ser aberta a todos. Às vezes pode ser que alguém se interponha no caminho, nem entre nem deixe alguém entrar, e se torne pedra de tropeço. Mas na Nova Jerusalém a porta está aberta, mas o pecado não pode entrar. Talvez uma forma de entendermos isso é Mateus capítulo 16. Certa feita Jesus disse para os seus discípulos que ele seria preso, entregue nas mãos dos homens, para ser crucificado, morto e sepultado, para ressuscitar o terceiro dia. Então diz a Bíblia que Pedro passa a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de ti mesmo, isso não pode acontecer, abandone esses pensamentos, escolha um caminho mais leve, mais suave, um caminho sem sangue, sem cruz, sem sacrifício. E diz a Escritura que Jesus se volta e diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Agora preste atenção no que Jesus disse. Jesus diz: arreda, Satanás. Jesus não disse: arreda, Pedro. Pedro era discípulo, Pedro era apóstolo. Em Pedro Jesus continuaria atuando, ensinando, orientando, instruindo. Mas Jesus mandou Satanás arredar, quem o sugestionava. Hoje corremos o risco de inverter isso: arreda, Pedro, o Satanás fica. A pessoa vai embora e o pecado fica. A pessoa não pode entrar, mas o pecado entra. Na Nova Jerusalém, a porta está aberta para todos, mas não está aberta para tudo, porque esta igreja é santa, porque esta igreja é pura, porque esta igreja é como a noiva adornada, imaculada, preparada para este grande encontro com seu noivo glorioso, Senhor Jesus Cristo. Como é que vai ser a igreja que seremos? Preste atenção em sétimo lugar comigo, no versículo 16.
A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Eu confesso aos irmãos que nunca houve, não há e jamais haverá na história humana uma cidade com estas dimensões. Qual a dimensão dessa cidade? Ela tem 2.400 quilômetros de comprimento, ela tem 2.400 quilômetros de largura, ela tem 2.400 quilômetros de altura. A muralha da cidade tem 144 côvados, ou seja, 72 metros de altura. É óbvio que isto não é uma figura, isto é uma linguagem que mostra-nos um símbolo de que esta cidade é suficientemente grande para receber e comportar todos aqueles que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro, que procederam de todo povo, raça, língua e nação. Agora, se você notar, a cidade é quadrangular. O que significa isso? Nessa cidade não tem campos abertos e becos estreitos. Nessa cidade não tem bairro classe A, bairro classe B, bairro classe C, bairro classe D. Nessa cidade não tem ricos condomínios e o outro lado de taperas. Nessa cidade todos nós estaremos nivelados no mesmo patamar. Nessa cidade as desigualdades humanas serão canceladas. E nós seremos uma só igreja, bela e gloriosa aos olhos do Cordeiro. Quando eu era criança, meu professor de escola dominical, com bastante limitação, querendo nos falar sobre o céu, me espantava e até me apavorava, dizendo o seguinte: se você não mandar material lá para cima, se você não fizer isso e aquilo outro, quando você chegar no céu, você vai morar numa tapera. E o seu irmão do seu lado, que mandou material, vai morar numa grande mansão. E eu ficava muito temeroso e frustrado com esse tipo de coisa. Até que eu fui entender que quando a Bíblia diz que você vai morar numa mansão, vai ter uma mansão, ela não está falando que você lá no céu vai ter uma grande casa, com 5 suítes, com torneira de ouro, e mármore celestial. Esta mansão que a Bíblia fala, não é uma casa que você vai morar nela, é o seu corpo. A Bíblia diz que quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, então teremos da parte de Deus uma casa, feita não por mãos, eterna nos céus. E veja você, que nessa cidade santa, não vai ter espaço para um ser grande ou ser pequeno, um ser rico ou ser pobre, um ser condecorado e exaltado e o outro ser humilhado, porque todos nós vamos estar na mesma situação. A cidade é quadrangular, não tem avenidas largas e becos estreitos, não tem mansões de um lado e tapera do outro. A cidade é quadrangular. A igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. 8º lugar, como é que vai ser a igreja que seremos? Confira comigo o verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Olha o verso 21, parte B. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente.
que significa isso? Significa que nessa cidade santa, Nova Jerusalém, a igreja que seremos, a igreja triunfante, tudo está vazado pela luz, tudo está vazado pela santidade, não há corredores sombrios, não há labirintos escuros, não há caixa 2 moral, não há hipocrisia, onde se mostra uma coisa e se tem outra. A cidade é toda pura, a cidade é toda limpa, a cidade é toda transparente, a cidade está toda vazada pela santidade de Deus. Tem nada escondido, tem nada secreto, não tem nada debaixo do tapete. A igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. A igreja triunfante é pedagoga da igreja militante. Mas em penúltimo lugar, 9º lugar, confira comigo o verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor e o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nessa cidade não tem santuário. Aqui nós temos santuários. Aqui nós precisamos de um local próprio para nos reunirmos. Aqui nós erigimos templos. Mas lá não vai precisar de templo. E preste bem atenção. Todo o cosmos de Deus, atingido pelo pecado, vai ser plenamente restaurado por Deus. Esta criação que foi atingida pelo pecado, e diz a Bíblia que está gemendo, aguardando a redenção e a revelação dos filhos de Deus, quando a igreja for glorificada, quando a igreja triunfante estiver reinando com Cristo, naquele glorioso dia, esse cosmos todo vai ser restaurado por Deus. E diz os estudiosos que esse universo nosso tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. E se você conseguisse sair de uma ponta na outra, voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra. Todo esse vasto universo de Deus vai ser restaurado por Deus, vai ser plenamente vazado pela glória de Deus. Não haverá um centímetro sequer deste vasto universo onde Deus não esteja presente com a sua presença manifesta. E nós receberemos de Deus novos céus e nova terra. Irmãos queridos, eu preciso concordar com o hino evangélico que cantaremos nesta noite. Nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nem metade da glória celeste. Porque então, Deus é o santuário, nós habitaremos nele, e ele habitará em nós. E nós teremos um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Um corpo que não terá que obedecer mais às mesmas leis que nos regem hoje. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele entrava numa casa sem ter que abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com seu corpo de glória, ele saía da Judéia e aparecia lá na Galileia sem ter que percorrer o caminho. Jesus Cristo disse que nós seremos como os anjos, não no sentido de que nós não teremos um corpo, porque nós ressuscitaremos com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele disse: se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. E eu pergunto a você, com que velocidade um anjo vem da terra ao céu?
Quando Jesus ressuscitou, diz Atos 1:9, que ele voltou para o céu. E eu pergunto a você, com que velocidade ele voltou para o céu? Quando o astrônomo russo foi à Lua, ele disse: eu não vi Deus. Qual a distância da Terra ao céu? Se fala em 92 bilhões de anos-luz de diâmetro, se Jesus tivesse voltado para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, eu estaria logo ali na esquina ainda. Com que velocidade Jesus voltará do céu na sua segunda vinda? Diz Paulo em 1 Coríntios 15, que vai ser num instante, num átomo, num abrir e fechar de olhos. Que distância ele terá que percorrer num instante, num átomo de tempo, num abrir e fechar de olhos? Isso significa uma coisa, que na glória, com o corpo de glória, nós não estaremos mais sujeitos às mesmas leis de espaço, de tempo, de tamanho, que nos rege agora aqui. Nós teremos um corpo de glória, e nós desfrutaremos de toda a criação redimida e resgatada por Deus, do cativeiro da corrupção, e nós reinaremos com Ele para sempre, para sempre e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que vai ser a igreja que seremos, finalmente? Confira comigo, 22, versículo 3. Diz o texto: os seus servos os servirão. Veja o versículo 5, parte B: e reinarão pelos séculos dos séculos. Um dia uma moça chegou para mim e disse: pastor, o céu deve ser chato demais. E eu tomei um susto. Disse: mas eu não estou te entendendo. E ela disse: porque tudo que eu já escutei sobre o céu até hoje, que o céu vai ser cantar, 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 vai ser uma cantoria sem fim. E eu não gosto muito de cantar, então vai ser uma chatice lá. Às vezes você tem uma ideia de céu, com uma ideia mística, que nós vamos estar assentados numa nuvem, como que numa vida zen, um negócio místico. O texto diz que o céu vai ser muito dinâmico, porque nós vamos trabalhar no céu, sabia? Os seus servos o servirão. Não é o trabalho que é fruto da maldição do pecado, não. Deus instituiu o trabalho antes da queda. O que é resultado da queda é o trabalho duro, a terra produzindo cardos, abrolhos, espinhos, você comendo o seu pão mediante o penoso trabalho, o suor do seu rosto, a fadiga, o cansaço. Mas nós serviremos a Deus num corpo de glória. Pense comigo isso. Os estudiosos dizem que você hoje não usa sequer 10% da sua mente num corpo afetado pelo pecado. Agora imagine você um corpo de glória, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo, usando todo esse potencial para servir a Deus. Sabe o que é vida eterna? Jesus Cristo definiu vida eterna assim: a vida eterna é esta, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é infinito, e nós vamos conhecer a Deus, 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 e depois que você estiver no céu, 1 bilhão de anos que você estiver no céu conhecendo a Deus, você não terá esgotado o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável. E nós nos deleitaremos nele, e ele se deleitará em nós. E diz o texto que nós não apenas o serviremos, nós reinaremos com ele. Ele não nos levará apenas para o céu, ele nos levará para o trono. Talvez a melhor maneira de entender isso foi o que Jesus disse: o céu, a Nova Jerusalém, essa cidade santa, essa noiva, esposa do Cordeiro, essa realidade
vai ser como aquela festa, as bodas do Cordeiro. Vai ser uma festa. E para eu entender isso, eu preciso voltar à cultura judaica, porque esse é o estofo para entender essa linguagem. E você sabe que a festa de casamento, na cultura judaica, tem 4 fases bem distintas. A primeira fase é a fase do compromisso. Quando o rapaz chega para a moça, faz uma aliança com ela, se compromete com ela, que vai casar com ela. Depois de conquistar o coração dela, ele deu um anel de noivado para ela. Disse: olha, eu vou me casar com você, e esse anel de noivado é a garantia que eu vou realizar o casamento. Quer dizer para você que um dia Jesus Cristo conquistou o nosso coração. Ele nos atraiu com cordas de amor, e Ele nos amou, e Ele se entregou por nós, e Ele nos deu o anel de noivado, o Espírito Santo como penhor, como garantia de que Ele vai consumar esse casamento. Aí vinha a segunda fase, era a fase da preparação, quando a noiva tinha que se preparar para o casamento, fazer o seu enxoval, se adornar, se embelezar, se preparar, e o noivo voltava para a casa do seu pai, dizendo: olha, eu vou voltar. Não marcava dia, não marcava hora, ele dizia: eu vou voltar. E de vez em quando ele mandava um mensageiro para dizer para a noiva: olha, ele vai voltar, o noivo vai voltar, prepare, ele vai voltar, se prepare. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo voltou para o Pai, e Ele está dizendo: eu vou voltar, cedo eu vou voltar, prepare-se. E Ele mandou mensageiros, e Ele manda mensageiros alertar a você: Ele vai voltar, prepare-se. Aí vem a terceira fase, é quando o noivo saía da casa do seu pai, com seus amigos, ao som de música, na direção da casa da noiva, para buscá-la. Eu quero dizer para você que em breve Jesus virá, ao som de música, da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, Ele descerá do céu, com um grande cortejo de anjos, querubins e serafins, e os remidos de Deus virão com Ele entre nuvens, ao som de música, para buscar a sua igreja. E então vinha a quarta fase, é quando o noivo pegava a sua noiva, ia com ela para a casa do seu pai, e entrava na festa das bodas. E esta festa vai ser no melhor lugar, no melhor cerimonial, a cidade santa, o paraíso, a Nova Jerusalém. Ali vai ter as melhores companhias, os anjos de Deus, os querubins, os serafins e todos os remidos de Deus. Lá não vai entrar nada contaminado, nem abominação, nem mentira. Lá não vai entrar dor, nem lágrima, nem luto, nem sofrimento, nem cansaço, nem fadiga, nem despedida, nem adeus. Aquela festa vai ter a melhor música, a melhor música. E diz a Bíblia que os anjos de Deus, que a igreja redimida, que o universo inteiro, num cântico arrebatador e apoteótico, vai dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Naquela festa vai ter as melhores iguarias, porque quem comer nunca mais terá fome, quem beber nunca mais terá sede, e nós desfrutaremos da companhia gostosa do Senhor Jesus, e reinaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre. Que verdade bendita, que esperança gloriosa, a Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja que seremos, deve hoje motivar e encorajar a igreja que somos. A igreja militante deve ensinar, a igreja triunfante deve ensinar a igreja militante. Curva sua fronte, vamos falar com Deus.
Você entrou aqui nesta noite. E você não veio aqui por acaso, foi Deus quem o trouxe. E sempre que Deus nos traz à sua casa, à sua presença, é para nos confrontar, para fazermos uma escolha, para tomarmos uma decisão. E eu quero fazer uma pergunta para você pensar e meditar. O seu nome já está escrito no livro da vida? Porque se o seu nome ainda não está escrito no livro da vida, você não poderá entrar nessa cidade. Sua religião não pode credenciar você para entrar lá. Suas obras não são suficientes. Sua sinceridade não é suficiente. Sua igreja não pode salvar você. Sua família não pode salvar você. Você não tem merecimentos. Você teria que ser perfeito, porque nada contaminado vai entrar lá. Nenhum de nós é perfeito. Naquela cidade santa, não é a igreja presbiteriana que vai entrar, não é a igreja batista que vai entrar, não é a igreja metodista que vai entrar, não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C. Lá só vai entrar aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se nesta noite você, ouvindo a palavra de Deus, reconhece que você precisa entregar sua vida a Jesus, o único caminho para o céu, a única porta do céu, o único mediador entre você e Deus, o único Salvador, esta noite é o tempo oportuno de você entregar sua vida a Jesus. E você poder ter esta viva e gloriosa esperança. Deus, em nome de Jesus, aplica a tua palavra ao nosso coração. E que haja salvação nesta casa. Para que haja júbilo no céu, diante dos teus anjos, e alegria aqui na terra. A nós outros, Deus, que já professamos esta fé redentora, salvadora em Cristo Jesus, dádiva tua, que nós nos alegremos, que nós exultemos e vivamos pelas leis do céu, pelos princípios do céu, aguardando e apressando a gloriosa volta do Senhor Jesus, dizendo do fundo da nossa alma: ó Senhor, nós amamos a tua vinda, Maranata, vem Senhor Jesus. Deus, edifica a tua igreja, que busquemos as coisas lá do alto, que pensemos nas coisas lá do alto, que ajuntemos tesouros lá no alto, que o nosso coração, a nossa mente esteja lá no alto, porque quanto mais pensarmos no céu, mais úteis seremos na terra. Oramos assim, Deus, com gratidão, em nome de Jesus.